Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de pensar sobre um assunto polêmico que está acontecendo no Brasil, acerca do fechamento das igrejas, dessa celeuma toda que está acontecendo. E eu gostaria de trazer uma opinião segundo as Escrituras. E a melhor pessoa para nós termos como exemplo de como é que ela se portaria nessa situação é a pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. E eu quero trazer um texto aqui, um texto de Mateus, capítulo 17, o verso 24, que é o pagamento de imposto de Jesus, diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos? Ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Minha gente, essa passagem é muito interessante, porque os cobradores de impostos foram cobrar o apóstolo Pedro os 2 dracmas referente ao imposto do templo. Todo judeu, ele pagava esse imposto, o imposto de 2 dracmas referente ao templo. E eles chegaram a Pedro e perguntaram se ele e Jesus, que é o mestre, não pagariam esse imposto. Nessa época, aqueles que viviam de ofertas, os mendigos, eles eram isentos desse imposto do templo. E também os sacerdotes, fariseus, saduceus, a classe alta judaica, eles ficavam isentos, dando como desculpa que eles eram filhos de Deus, eles eram filhos do Pai, eles estavam a serviço do Pai, ali do Deus único do templo. E aí então eles não pagavam, eles eram isentos do templo, somente os judeus pagavam, que não eram dessa classe, pagavam esse imposto. E aí Jesus, ele pergunta a Pedro: Pedro, de quem os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Na verdade, os reis não cobram impostos dos filhos. O que Jesus estava dizendo com isso, gente? Jesus era o eterno Filho de Deus. O templo é a casa do Pai. É onde o Pai manifestava a sua glória. Era ali onde era feito o sacrifício que Deus se agradava. E aí Jesus diz como é que os filhos podem pagar esses impostos. Jesus tinha todo o direito de recusar pagar esse imposto. E com toda a razão. Porque ele era o eterno Filho de Deus, ele não pecaria por causa disso, e também até ele poderia se isentar disso por ele viver de ofertas. No entanto, Jesus diz, para que não aconteça um mau testemunho, para que nós não os escandalizemos, vai lá, pesca um peixe, tira, na boca do peixe, paga um starter e paga por mim e por ti. Vejam bem, gente, nessa situação de pandemia, a igreja está perdendo a oportunidade de dar um testemunho fantástico. O testemunho de
de demonstrar que a adoração a Deus não depende de paredes. A adoração a Deus, ela tem que ser em espírito e em verdade. É verdade que está na Bíblia para nós nos reunirmos. Eu não sou desigrejado, eu frequento a igreja toda semana, dou ofertas à igreja. Jamais eu vou sustentar a ideia dos desigrejados. Mas a igreja está entrando num celeuma e trazendo um mau testemunho ao Brasil. Principalmente que está trazendo uma ideia que a igreja está pensando somente no financeiro. Para muitos que não têm uma maturidade, às vezes sim. Na verdade, a igreja está perdendo a oportunidade de se identificar. E aqueles que pensam que vão perder nas finanças, também as pessoas estão perdendo, os comerciantes estão perdendo, pessoas de outras áreas estão perdendo, e ainda mais que a igreja, que os irmãos podem cooperar online, eles precisam ter essa visão. Então, a igreja está trazendo o problema como se houvesse uma proibição, apelando à Constituição, como se houvesse uma proibição de culto por um motivo banal. Também está na Constituição das pessoas abrirem comércio, das pessoas irem e virem nas praias, nas praças, nos shows. Mas foi feito uma ressalva diante de uma situação de caos, de pandemia. Então a igreja está perdendo a oportunidade de testemunhar e que nós não dependemos de paredes. Meus irmãos, a igreja, desde Atos dos Apóstolos, a igreja não tinha liberdade de culto. A igreja só teve liberdade de culto no sentido de reunir-se em um templo no século IV, depois de Constantino, quando ele eliminou a perseguição, quando ele deu ordem para findar a perseguição. Mas a igreja se reunia de casa em casa, por quê? Porque eles não tinham a liberdade de se reunir em um templo. Eles começaram a se reunir no templo, nós vemos lá em Atos, capítulo 5, 3, mas depois eles se reuniram em casas e muitas vezes nem se reuniam. A igreja está perdendo a oportunidade de demonstrar o seu testemunho, que não dependemos de paredes, que a adoração é em espírito e verdade. Alguns pastores vão dizer, não, mas nós temos que nos reunir, porque a Bíblia, sim, eu não estou falando isso, que nós não temos que nos reunir, mas se é uma situação de pandemia, se outros estão fazendo isso, por que a igreja não pode também fazer um sacrifício de um final de semana ou 2 finais de semana? Vejam esse exemplo aqui, minha gente. Vejam aqui, na Europa, igreja fechada pode significar abertura para outras pessoas. Olha o testemunho dessa igreja metodista. Em uma área episcopal, olha só o que diz aqui. Em uma área episcopal, onde os metodistas unidos estão espalhados por pelo menos 11 fusos horários, a conexão na fé para superar o isolamento era importante mesmo antes da pandemia de coronavírus. Hoje em dia, diz o bispo da região da Eurásia, Eduardo Kekai, isso significa explorar a tecnologia de uma maneira que uniu sua vasta área geográfica como nunca visto antes. Estou impressionado, diz ele, e muito grato às pessoas chamadas metodistas na Eurásia. Escreveu Kekai, que mora em Moscou, em um artigo no site da Eurásia. Neste tempo de auto-isolamento, provamos ser pessoas de fé, não pessoas dos edifícios. Minha gente, a igreja de Cristo não são como as seitas, não são como as religiões fechadas que precisam de lugar para adorar. Não, nem a igreja é um lugar de comércio. Não, a igreja, apesar de precisar também disso,
Mas a igreja é um lugar de adoração de um Deus que se adora em espírito e em verdade. A igreja está entrando numa briga e que está trazendo um mau testemunho. Pessoas estão entrando na justiça, pedindo adoração, culto de qualquer forma. Não, mas 25% das pessoas precisam de. Precisam também de uma terapia da espiritualidade. Claro que precisa. Claro que precisa. Mas por que não deixar os templos abertos? Né? Deixar os templos abertos, ou então, de outra forma, fazer um acompanhamento online, por telefone, WhatsApp, minha gente. Estão abertos os telefones somente nessa situação. Então, acredito que nós devemos seguir o exemplo de Jesus nisso. Jesus poderia muito bem não pagar o imposto, mas para que nós não escandalizemos. Muitas vezes, a igreja precisa abrir mão dos seus direitos para um bom testemunho, Vejo pastores xingando autoridades, pastor Silas Malafaia, dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal fala asneira, um pastor falando isso, chamando o prefeito de bobalhão, de inescrupuloso, um líder que fala das escrituras, que fala da palavra de Deus, falando isso. Que é isso, minha gente? A igreja de Jesus Cristo é a igreja que adora um Deus vivo em espírito e verdade. Não é mais aquele templo do judaísmo. Então, essa é a minha opinião. E eu vejo isso com mais testemunho do que como estou percebendo aí.